Olá, bom dia, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui juntos para estudarmos a palavra de Deus, que é o maná da esperança para cada um de nós todos os dias. Então eu convido você, querido amigo, a pegar aí a sua Bíblia para juntos estudarmos o Salmo 75. Salmo 75, que está hoje aqui na palavra do Senhor, o maná da esperança. Antes de nós estudarmos a palavra de Deus, mais uma vez convido vocês para juntos orarmos ao Senhor. Querido bom Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Muito obrigado, Senhor Deus, porque a Tua mão ainda paira sobre cada um de nós e que o Senhor agora possa nos dar aqui, Senhor Deus, alento através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos, o salmo que iremos ler hoje é o Salmo 75. Mais uma vez aqui a palavra de Deus vai dizer aqui que o salmo é o Salmo de Asaf. E o título desse salmo é Deus é juiz. Deus é juiz. Antes de nós começarmos a ler esse salmo, já de antemão quero dizer para vocês que esse salmo aqui, queridos, eu fiquei muito impactado ao estudar esse salmo, bem afinco, bem assim, todos os itens do Salmo 75. E quero dizer uma coisa para vocês que mexeu um pouco comigo. Por quê? Porque esse salmo aqui ele é profundo e tem muitas coisas boas para a gente tirar aqui para o nosso alimento espiritual do dia de hoje, tá bom? Então, quero ler aqui com vocês o Salmo 75, o verso 1. Graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos, invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Observe, o Salmo começa aqui com um louvor de adoração, um louvor de gratidão. É bem provável que esse salmo aqui seja quando o povo de Israel tenha voltado de uma batalha contra Senaqueribe, e ali eles voltam então todos felizes, agradecendo a Deus por tudo que Deus tem feito na vida deles. E aqui então é bem provável que eles estão aqui adorando a Deus por quem Deus é. Então olha que interessante. Graças te rendemos, ó Deus. Graças te rendemos, reconhecemos quem tu és, reconhecemos as tuas maravilhas, reconhecemos que tu é o glorioso e invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Queridos amigos, ao declararmos os feitos de Deus, o que acontece na vida do ser humano? Ele reconhece quem Deus é. Então, queridos amigos, o primeiro instante da adoração do ser humano é ele reconhecer quem Deus é na vida dele. É reconhecer que sem Deus ele não é nada. É render glórias a este Deus Todo-Poderoso, porque ele, mais uma vez, fez maravilhas na sua vida. Queridos amigos, desde quando nós nascemos, desde quando nós chegamos ao mundo, é uma luta constante. Quando nós saímos ali do ventre da nossa mãe, a primeira coisa que o médico fez com a gente foi fazer com que a gente buscasse fôlego, buscasse ar para sobreviver. Então entenda, queridos, desde o nosso nascimento, nós lutamos para sobreviver, mas nós não ganhamos batalhas diariamente por nossa força. Ganhamos batalhas, queridos, porque Deus é que vence por nós todos os dias. E se Ele faz isso todos os dias, nós devemos sim render glórias e louvores ao nome de Deus por quem Ele é. É muito interessante que Moisés, quando Moisés queria saber quem era Deus, queria ver Deus, observe o que acontece lá no livro de Êxodo, capítulo 34, que eu quero ler com vocês. Livro de Êxodo, é algo fantástico que está acontecendo aqui no verso 5. Livro de Êxodo, capítulo 34, verso 5. Moisés, ele quer ver aqui a presença de Deus, ele quer saber quem Deus é, ele quer ver Deus, e olha só que interessante. O Senhor desceu, verso 5, o Senhor desceu na nuvem e esteve ali junto de Moisés e proclamou o nome do Senhor. Então observe, aqui parece que é a fala de Deus. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou: O Senhor, ó Senhor, Deus compassivo, bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais, dos filhos, nos filhos
dos filhos até a terceira e quarta geração. E imediatamente Moisés curvou-se para a terra e adorou o Senhor. Sabe por que Moisés adorou o Senhor? Porque ele reconheceu quem Deus é. Quem Deus é? Deus é bondoso, Deus é compassivo, Deus é tardio em irar-se. Mas a Bíblia diz que ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Mas ele faz muitas coisas, misericórdias, até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Queridos amigos, então a Bíblia está dizendo que Deus, ele é muito mais misericordioso, muito mais compassivo do que tardio em irar. Então, a ele nós devemos render louvores, gratidão a esse nome, porque ele faz maravilha em nosso meio. E quando nós invocamos o nome de Deus, sabe o que está acontecendo na vida do ser humano? Quero ler com vocês o que está no livro de Atos, capítulo 2. Quando o ser humano invoca o nome de Deus, no livro de Atos, capítulo 2, verso 17, acontece aqui algo muito interessante. Olha só que interessante. Livro de Atos, capítulo 2, verso 21, diz assim: E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quando nós reconhecemos, quando nós invocamos o nome do Senhor, Deus salva todo aquele que invoca o nome do Senhor. Amém, queridos? Esta é a primeira mensagem que tem aqui nesse salmo. Agora, olha que interessante. Na partir do verso 2, diz assim: Pois disseste, agora, aquele quem nós reconhecemos, ele vai usar um profeta para falar conosco. Pois disseste, quando chegar o tempo determinado, julgarei com retidão. Aqui eu quero parar um pouquinho e quero dizer para vocês, quando chegar o tempo determinado, observe que o tempo vai chegar, que a hora vai chegar. Que tempo é esse? Como que os profetas lá do Novo Testamento trabalham essa ideia? Observe que todas as coisas de Deus, a palavra retidão aqui, todas as coisas de Deus são feitas na medida do tempo, na medida das coisas certas. Observe, a Bíblia diz assim lá no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus, ou seja, no tempo determinado Deus cria. No tempo determinado Deus se faz separação. No tempo determinado Deus cria a semana. No tempo determinado Deus faz todas as coisas. Ou seja, Deus é um Deus de ordem. E todas as coisas vão acontecer conforme a sua vontade, porque Ele está no controle das coisas, Ele está no controle da história, Ele está no controle do tempo, e Ele hoje quer também estar no controle da tua vida. Porque chegou o tempo determinado. Sabe que tempo determinado é esse? O tempo de Deus agir na sua vida. O tempo de Deus fazer maravilhas na tua vida. O tempo de Deus salvar você e toda a sua família. Esse agora é o tempo. Porque quando nós chegarmos lá no livro de Gálatas, capítulo 4, verso 4, a Bíblia diz lá algo muito interessante. A Bíblia diz que no tempo determinado, eu quero ler com vocês, Gálatas 4, verso 4, diz assim, olha que interessante. Mas quando chegou a plenitude do tempo, ou seja, o tempo determinado por Deus, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então o que a Bíblia está dizendo? Que Deus controla o tempo, Deus sabe todas as coisas, Deus controla todas as coisas. Agora entenda, queridos, Ele sabe, Ele controla a história, mas Ele não faz as coisas ruins acontecerem diante de todas as coisas ruins que estão acontecendo. Deus faz com que a sua vontade prevaleça acima de todas essas coisas ruins. Eu quero que você entenda isso hoje, queridos, que mesmo através dessas coisas ruins que estão acontecendo, Deus vai fazer com que a história do tempo da vida, do tempo da história do mundo aconteça. E hoje Ele quer dizer para você, querido, talvez você esteja passando por uma desilusão, talvez algumas coisas ruins estão acontecendo com você, mas Ele diz, filho, eu já sabia que essas coisas iriam acontecer com você, por isso eu cheguei na sua vida. E quando eu cheguei na sua vida, foi para dizer para você, querido, que apesar de tudo isso, eu não te abandonarei, eu sempre estarei com você. Então agora, olha que interessante, queridos, que tempo é esse também que a Bíblia vai dizer que vai chegar para nós? Eu quero levar vocês agora lá para o livro de Segunda Carta de Pedro, capítulo 3. Segunda Carta de Pedro, capítulo 3, aqui no verso 4. Aqui no verso 4 diz isso. Olha só que interessante. Aliás, verso 3. Antes de tudo,
antes da volta de Jesus, antes de Jesus voltar a segunda vez, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Onde está a volta de Jesus? Será que Jesus vai voltar mesmo? Sabe, aqueles incrédulos que falam: eu não acredito mais nesse negócio, não. Eu não acredito mais na Bíblia. Eles vão dizer: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram ou morreram, desde quando eles morreram, desde quando os antigos morreram, já falavam essas coisas, mas todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, ou seja, nada mudou. Acontece que, de propósito, esquece que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, com base nesta palavra, ou seja, com base na retidão, com base na estrutura que Deus fez. Também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água, falando do dilúvio. Pela mesma palavra, do mesmo jeito, os céus e a terra que hoje nós vemos, que agora existem, têm sido aguardados ou guardados, reservados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Então, amigos, eu quero dizer uma coisa para vocês, bem claro. Hoje Deus, hoje Jesus Cristo, Ele é o nosso advogado. 1 João capítulo 2, verso 1. Ele hoje defende a nossa causa. Hoje Ele está aqui para dar para nós a liberdade. Dizer para mim, para você: filho, hoje eu considero você como um justo. Aí, queridos, mas Ele diz: olha, vai chegar o tempo em que todas essas coisas que estão aqui previstas dentro da minha palavra, elas vão acontecer. Elas vão acontecer, queridos. Quer eu queira, quer você não queira, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar, queridos, e Ele vai vir para dar a cada um segundo aquilo que você merece. Então, queridos, a palavra de Deus aqui no Salmo 75 está dizendo para mim e para você que o tempo vai chegar. O tempo vai chegar em que Jesus vai julgar a todos. Ele vai julgar corretamente. O Deus que hoje é o nosso advogado, um dia ele será juiz, porque lá no livro de Daniel 12, verso 1 diz: então se levantará Miguel, o protetor dos filhos desses. Então, quando ele se levantar, ele não vai levantar mais para ser o seu advogado, ele vai levantar para ser juiz. Agora, olha que interessante. Quero ler com vocês aqui o verso 3, do capítulo 75 do livro de Salmos. Ainda que tremam a terra e todos os seus moradores, eu firmarei as suas colunas. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ainda que a terra trema, ainda que os montes tremam, ainda que todas as coisas que parecem sólidas tremam, ele diz: eu é que estou no controle, é eu que sou a coluna, eu que sou o esteio. Queridos, é como se ele estivesse falando assim: olha, você acha que você é a coluna da sua casa? Você acha que você é o esteio da sua família? Sabe por que você é o varão valoroso da sua casa? É porque eu sou a coluna da sua vida. Se eu sou a coluna do mundo, eu quero ser a coluna da sua vida. Eu quero ser a pedra angular da sua casa, onde nada vai ruir, nada vai ser destruído. Então, queridos, ele está dizendo assim claramente: eu é que controlo o mundo. Por mais que governantes, por mais que os poderes do mundo acham que eles é que estão no controle, quem está no controle sou eu. E aí, queridos, ele diz claramente: eu sou o Todo-Poderoso e que sustento as colunas desta terra. Quero ler com vocês o livro de Atos, capítulo 17, lá no verso 25. O livro de Atos, capítulo 17, no verso 25. Olha que interessante que diz a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 17, verso 25, que diz assim: olha só. Nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Ô, querido, amigo, é para você que eu estou falando hoje. Sabe por que você está respirando? Sabe por que o nosso pulmão enche de ar? É porque Deus está nos dando vida, porque Ele é a coluna da nossa vida. É Ele que sustenta a vida na terra.
É Ele que dá as 4 estações, é Ele que faz chover, é Ele que faz o sol nascer, é Ele que faz o sol nascer para todos. Queridos amigos, é Ele que é a coluna dessa terra. E Isaías vai dizer algo mais profundo ainda. Então observe o que Isaías vai dizer aqui no seu livro, capítulo 33, verso 6. Olha o que Isaías vai dizer aqui em seu livro, capítulo 33, verso 6. Ele diz assim: ó Sião, no seu tempo haverá estabilidade, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será o seu tesouro. Amém, queridos? Agora, olha só que interessante a outra passagem que está em Isaías 58, verso 12. Isaías 58, verso 12, diz assim: se Deus é a nossa coluna, se Deus é que nos sustenta, se Deus é que nos dá a vida, olha só que interessante que diz aqui no verso 12. Vocês reconstruirão as antigas ruínas, levantarão os fundamentos de muitas gerações e serão chamados de reparadores de brechas e restauradores de veredas, para que o país se torne habitável. Agora presta bem atenção. Ele nos dá vida, Ele nos sustenta, para que eu possa ser uma pessoa que vá levar vida para outras pessoas, vai levar Jesus para outras pessoas. Enquanto a gente leva Jesus para outras pessoas, aonde tem uma casa em ruína, Deus conserta. Aonde tem uma casa caindo, aonde tem um casamento sendo desfeito, aonde tem filhos que estão usando drogas, Deus, quando Ele entra, quando você abre a porta e deixa Deus entrar, Ele repara as brechas da sua vida, porque Ele reparou as brechas da minha vida, Ele reparou as brechas da minha família, Ele fez de mim, Ele fez da minha casa uma casa, um lar aonde Ele habita, queridos. Este é Deus, esse é Deus. Agora, olha que interessante. Verso 4. Agora, queridos, ele vai falar diretamente para aqueles que não aceitam como seu Salvador. Para este, quem é Deus? Ainda, olha só, verso 4 do capítulo 75, diz assim: digo aos soberbos, agora o profeta vai dizer diretamente para aqueles que se acham dono da terra, para aqueles que se acham dono do seu país, para aqueles governantes arrogantes. Olha agora que interessante. Digo aos soberbos que não sejam arrogantes. Você pode até ser um soberbo, mas não seja um arrogante. E aos ímpios que não fiquem de nariz empinado. Não levante orgulhosamente o seu nariz, nem fale com insolência. Agora, queridos, é uma mensagem muito forte. Depois de consolar, depois de ele dar o consolo para o justo, para aqueles que o servem, agora ele vai dar uma mensagem de advertência para os arrogantes. E a mensagem é: ei, psiu, vocês acham que são colunas da terra? Vocês acham que estão no poder de todas as coisas? Por mais que pareça que o diabo está no controle, por mais que pareça que o diabo está destruindo a raça humana, por mais que pareça que o mal está vencendo, querido, saiba que Deus é que será o vencedor sempre. E vencerão todos aqueles que estarão do lado do Cordeiro, queridos. Eles vão batalhar contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá. Apocalipse capítulo 17 diz isso, queridos. Então a vitória já é certa. Então, ei, psiu, você que diz que é arrogante, você que diz que, eu é que controlo todas as coisas, eu tenho dinheiro. Deus está falando, você não passa de um nariz empinado, você não é nada, você é um insolente. Agora, olha que interessante que ele vai dizer aqui no verso 6. Ele diz assim: porque não é do Oriente e não é do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Sabe o que ele está dizendo? Ei, não é de lugar nenhum que vai vir o seu auxílio. Não é do Oriente, não é onde o sol nasce, não é onde o sol se põe, não é no Brasil, não é no Japão, não é na Inglaterra, não é em país nenhum que virá o seu consolo. Entendeu agora? Não é de lugar nenhum que virá o seu consolo, porque ele vai dizer: Deus é juiz. É Ele o único que poderá dar consolo para os abatidos. É Ele que vai humilhar aqueles que têm nariz empinado. É Ele que vai controlar todas essas coisas. Então, queridos, a mensagem é: procurem aonde vocês quiserem. Quer mudar daqui e ir lá para a China? Quer mudar daqui e ir lá para a Arábia? Quer mudar daqui e ir lá para qualquer lugar do planeta?
Ei, você não vai encontrar consolo. Você não vai encontrar fortaleza. Você não vai encontrar segurança. Você não vai encontrar paz. Paz somente nós encontraremos no Deus que é juiz. Aquele que vai julgar todas as coisas. Aquele que julga com retidão. Aquele que faz as coisas corretamente. Aquele que não há nenhuma variação, queridos. Ele não é um ontem e hoje ele é outra pessoa. Não! Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Porque nesse Deus podemos confiar, queridos. Então a mensagem que ele está dando aqui, não procurem, porque você nunca vai achar um igual ao Deus Todo-Poderoso. Você nunca vai encontrar alguém igual ao Deus vivo. Queridos amigos, ele diz assim muito claro, você não vai encontrar, porque não há outro que nem ele. Não há outro juiz senão Deus. Atos capítulo 4, versículo 12 vai dizer isso. Lá no livro de Isaías 45, verso 5 vai dizer isso. Mas eu quero ler com vocês 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. 1 Timóteo capítulo 2, primeira carta de Paulo a Timóteo capítulo 2, verso 5. Esse verso eu faço questão de ler com vocês. Olha só que interessante o que diz a palavra de Deus. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Então, queridos, a Bíblia está dizendo aqui que esse Deus, que hoje é o nosso advogado, está nos dando mais um dia de oportunidade para reconhecermos que só existe um Deus. E esse Deus, sabe quem é? Jesus Cristo. Tem algumas pessoas que vai dizer que Jesus Cristo não é Deus. Tem algumas pessoas que vai dizer que Jesus Cristo é um Deus menor. Queridos, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que ele é o único Deus capaz de salvar a raça humana. Ele é o único Deus a quem nós devemos satisfação. Ele é o único Deus a quem nós devemos confessar os nossos pecados. Ele é o único Deus que deu a vida por mim e por você para resgatar a minha vida e a vida de toda a sua família. A Ele toda a honra e toda a glória, queridos amigos. Então não adianta procurar em lugar nenhum que você não vai encontrar. Você não vai encontrar um Deus redentor, um Deus criador, um Deus que deu a vida por mim e por você. Então agora, queridos amigos, entenda claramente, agora o verso 7 do capítulo 75 no livro de Salmos, queridos. Esse cântico, ele é maravilhoso. Me impactou, queridos. Me impactou, porque eu quero dizer uma coisa para vocês. Hoje eu preciso reconhecer que Deus, ele é o meu juiz. Agora, olha que interessante. A um, ele humilha. A outro, ele exalta. É muito interessante que vai aparecer isso em vários lugares na Bíblia. Agora, olha só o verso 8. Porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho espumeja, cheio de mistura, dele dá a beber. Sorvem-no até a última gota, todos os ímpios da terra. Deixa eu falar agora para vocês a analogia que acontece aqui nesse verso. Queridos, acontecia que o rei, quando ele enchia ali o seu cálice, o puro suco de uva, o puro suco que ele bebia, era aquele que não deixava a pessoa embriagada. Não deixava a pessoa embriagada. Mas para quê? Para que a pessoa pudesse ficar fora de si, ele mandava colocar algum outro tipo de bebida para misturar aquele puro cálice. Então observe, Deus tem na sua mão dois tipos de cálice. Um cálice puro. Qual é o cálice puro? Aquele que Jesus morreu na cruz do Calvário, quando ele deu para mim, para você, a vida dele, para que eu e você possa ter vida. Observe, Jesus morreu a morte eterna para que eu e você possa ter vida eterna. Então, queridos, esse é o puro cálice. Esse é o puro cálice que Deus concedeu para toda a raça humana. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o cálice puro Deus oferece para toda a raça humana.
Mas, se eu e você não aceitar o cálice puro de Deus, Apocalipse, capítulo 14, no verso 8, tem outra mensagem aqui, queridos. Olha que interessante, no livro do Apocalipse, capítulo 14, no verso 8, diz assim: olha só, seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a máscara da grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Então observe aqui, a palavra vinho, a palavra furor, ou seja, a pura mensagem de Deus, que é o maná da esperança, que vai te sustentar até o dia da volta de Jesus. O diabo, ele vai colocar gotinhas de mentiras no meio da palavra de Deus para fazer com que aqueles que são retos, aqueles que são puros de coração, beba uma mensagem ruim, aonde eles vão beber um cálice da prostituição. Sabe o que é prostituição? É ir atrás de outro Deus, é ir atrás de um outro Deus que não é o Deus de Israel, o Deus vivo, o Deus que hoje é o nosso juiz. Queridos amigos, essa Babilônia aqui, esse grande poderio que vai se manifestar cada vez mais agora nos últimos dias, está misturando o puro cálice, a pura mensagem de Deus com mentira, e está fazendo muitas pessoas, milhares de pessoas, milhões de pessoas seguirem a mentira. Então Deus está falando, olha, na palavra, na Bíblia Sagrada, tem o puro cálice. Siga a palavra de Deus, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então siga a palavra de Deus, que é o puro cálice. Não vá para conversas de homens que dizem, o Antigo Testamento foi abolido, guardar o sábado, agora nós não precisamos mais guardar, porque Jesus morreu na cruz. Isso é mentira. Isto é um cálice cheio de prostituição, cheio de coisas ruins dentro que as pessoas estão te dando. Então Deus está dizendo para mim e para você, eu tenho dois cálices, o cálice puro e o cálice misturado. Esse cálice misturado não é Deus que mistura, é o diabo que mistura. Mas a Bíblia está dizendo que só tem dois caminhos, o cálice puro de Deus, ou você ir atrás da mentira, que é o cálice misturado com coisas ruins. Queridos amigos, que mensagem, queridos. Agora, olha só que interessante. Presta bem atenção. Nosso Deus parece um pouquinho arbitrário, não parece? Parece que ele está dizendo assim para você, querido, olha, ou você vai para cá ou você vai para lá. Eu sou vida, o outro lado é morte. Escolhe a vida. É isso mesmo que ele está dizendo, queridos. Exatamente isso. Ele está dizendo assim, por eu conhecer o fim desde o princípio, Isaías 46, verso 10 diz isso, por ele conhecer toda a história, antes da história acontecer, ele diz para você, para mim assim, filho, eu sei o que tem lá no futuro. Eu sei o que tem lá no final. Sabe o que tem no final? Tem lá um cálice misturado, cheio de prostituição, aonde esses serão colocados no lago de fogo. Mas hoje eu lhe ofereço o cálice puro que vem da mão de Deus, que é a sua palavra. Então, queridos, aceitem hoje a palavra de Deus e tome do puro cálice que Jesus morreu na cruz por mim e por você. Agora a parte final aqui, queridos, a escolha do salmista é: quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei louvores ao Deus de Jacó. Queridos, a palavra exultar aqui, a palavra em hebraico é nagad, que significa declararei. Ou seja, eu confessarei, eu contarei. Então, vamos entender um pouquinho melhor essa frase. Quanto a mim, eu declararei para sempre, cantarei louvores ao Deus de Jacó. Agora, queridos, é muito interessante que a palavra de Deus vai dizer que os que se exaltam serão humilhados e aqueles que se humilham serão exaltados. Isso está bem claro lá no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 14. Aqueles que se humilham hoje, aqueles que se curvam diante do Rei da Glória, queridos, um dia Deus vai exaltar você. Aqueles que hoje eles se exaltam, um dia eles serão humilhados. Então, aqueles que se humilham serão exaltados. Aqueles que se exaltam, que têm o nariz empinado, um dia serão humilhados. Aqueles que não reconhecem Jesus como seu Salvador pessoal. Então, o salmista diz, eu
exultarei para sempre o nome de Deus. Agora, olha só que interessante. Agora, ele quem? Deus abaterá as forças dos ímpios, mas a força dos justos será exaltada para sempre. Amém. Glórias a este nome. Agora, queridos, eu quero ler a última passagem, que está aqui, queridos, no livro de Filipenses. Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Algo terrível vai acontecer com as pessoas que hoje não reconhecerem Deus como seu Salvador. Diz assim, quero ler aqui com vocês desde o verso 5. Diz assim, capítulo 2, verso 5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Queridos amigos, hoje Deus está me dando e está dando a você e a toda a sua família a oportunidade de reconhecermos Ele como nosso Salvador, o nosso advogado, o nosso juiz. Agora, queridos, hoje é a oportunidade que Deus nos dá e dá para todos. Aceite hoje. Aceite Jesus hoje como seu Salvador pessoal. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Agora, queridos, Jesus se humilhou e foi exaltado. É o mesmo caminho que eu e você temos que seguir. Aqueles hoje que são humilhados, um dia serão exaltados, porque o Rei da Glória virá com toda a sua majestade, porque a ele toda a honra e toda a glória. E está chegando o momento dele voltar, queridos. Todos os sinais na terra indicam que Jesus está voltando. Então esse Salmo 75 é um maná poderoso para a minha vida e para a vida de toda a sua família. Que Deus abençoe você, queridos amigos. Tome hoje esta palavra para você. Usufrua deste maná e reparta esse maná para outras pessoas. Compartilhe essa mensagem, porque essa mensagem, queridos, ela tocou no meu coração e tenho certeza que ela vai fazer hoje a diferença na sua vida. Que Deus assim abençoe você e toda a sua família. Amém.